O que há por trás de uma possível guerra com a invasão da Ucrânia? Quais os interesses norte-americanos e quais os interesses russos nisso? Nós sabemos que há mais de 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia posicionados só esperando uma ordem de Moscou. E as negociações não andam para mudar esse cenário. O Reino Unido e os Estados Unidos tiraram a metade de seus homens das embaixadas de Kiev. Eles têm um medo que realmente isso saia do discurso e entre nas vias de fato. E é sobre isso que iremos falar hoje. O que há por trás de tudo isso? O meu nome é Dom Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Mas a tensão entre Rússia e Ucrânia não é de hoje não. A gente vai voltar para 2014, quando a Ucrânia depõe o governo pró-russo que governava o seu país e torna uma democracia. A Rússia, de contrapartida, o que ela vai fazer? Ela vai anexar a Crimeia ao território russo também, como represária a isso daí. E outro, vai apoiar os rebeldes pró-russos para tomar vários territórios da Ucrânia. É uma briga já que vem há muito tempo, onde já tem muitos mortos e ninguém ganha com isso. Só para entendermos um pouco mais sobre esse conflito, o território que hoje é a Ucrânia chegou a ser parte do antigo Império Russo. Depois de 1919, virou uma república da União Soviética. E com o colapso do bloco soviético, a Ucrânia conseguiu a sua independência em um acordo em 1994, tornando-se, portanto, uma democracia. Na outra ponta, como não existe mais a União Soviética, então tanto a OTAN quanto a União Europeia passaram a agregar esses países que faziam parte da União Soviética. Desde 1990 a 2000, países da Europa Central, outros países bálticos como a Estônia, Letônia, Lituânia, a República Tcheca, a Hungria, a Polônia, a Eslovênia, a Eslováquia, todos tornaram-se membros da OTAN. E a Rússia não fica nada satisfeita com isso, porque eram países que faziam parte da antiga União Soviética. E o problema nisso tudo é que a Ucrânia, praticamente, é o último dos titãs, é a fronteira entre a Europa e a Rússia. Complicado, né? Movimentos de aproximação com a União Europeia e a OTAN foram feitos ao longo dos últimos anos. Não há, no entanto, uma visão coesa sobre se eles querem realmente participar da OTAN ou não. Por exemplo, enquanto na porção leste, onde fica Kiev, eles anseiam por padrões europeus para entrar na moda europeia. Mas já na parte leste, eles preferem mais os russos. Então não há uma coesão se realmente a Ucrânia quer ser da OTAN ou quer permanecer do lado dos russos. E nisso tudo, a Ucrânia ela acusa a Rússia de colocar milhares de soldados em sua fronteira, ficar fazendo treinamentos militares para tentar intimidar a Ucrânia. A Rússia fala que não é nada disso, que ela não pretende invadir a Ucrânia. Na realidade, a Rússia acusa os Estados Unidos de estar adotando um comportamento desestabilizador nessa região e semeando a discórdia. Então, o que há por trás dessas tensões? A Ucrânia faz fronteira com a Europa e a Rússia. Mas, como ex-república soviética, tem profundos laços com a Rússia. Inclusive, a sua língua, a maior parte das pessoas falam russo lá, é amplamente falado. Moscou exigiu que a OTAN rescindisse o compromisso firmado em 2008 com a Ucrânia e com a Geórgia, que é um outro país próximo também da Rússia, que previa a filiação de ambos na OTAN. A Rússia pede para a OTAN não armar esses países fronteiriços com ela, porque eles dizem que pode causar um mal-estar e, na realidade, comprometer a segurança russa. Pode haver uma guerra? Segundo a inteligência ocidental e a própria Ucrânia também, os agentes secretos que olham toda essa situação, eles dizem que a qualquer momento pode entrar sim uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, na realidade, o que a Rússia quer? Vladimir Putin fala para os Estados Unidos e a OTAN não cruzar a sua linha vermelha com a Ucrânia. E quais são essas linhas vermelhas? Eles dizem que a OTAN não pode caminhar em direção a leste da Ucrânia. Por quê? Porque lá estão a concentração de pessoas que acreditam no governo russo, que querem a volta do governo russo, que são pró-russos.
E ele diz também que isso daí pode, se a OTAN realmente quiser fazer isso, pode causar um desacordo aí entre eles e realmente partir para uma guerra. A terminar o diálogo e partir uma guerra. E na realidade, até onde vai o Ocidente para ajudar a Ucrânia? Joe Biden falou que ele pretende ajudar sim, tanto que ele já mandou muitas armas para a Ucrânia para eles se defenderem. Ele não pretende realmente fazer uma guerra com a Rússia, que ele falou, não está nos planos deles. Mas que ele vai ajudar com armamento a Ucrânia, ele vai. Todo mundo sabe que a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos nunca terminou, né? Sempre essa disputa pelo poder, pela hegemonia mundial, até hoje tem. Sempre foi desse jeito. No tempo da Guerra Fria, os Estados Unidos armavam alguns países do Oriente e assim também a Rússia do Ocidente para se rebelar contra os seus dominadores, como foi Cuba, né? aqui nos olhos dos Estados Unidos e assim por diante. Então, hoje em dia, o que a União Soviética, o que a Rússia fala? Se os Estados Unidos armar esses países, futuramente eles podem invadir a Rússia de surpresa, porque vão estar todos bem armados. Então a gente sabe que, na realidade, os Estados Unidos vai colocando na OTAN, vai armando, e como sempre fez, deixa acontecer naturalmente, né? Ou seja, os caras estão bem armados, agora eu posso enfrentar a Rússia. Na realidade, não deixa de ser uma ponta de verdade sobre isso daí tudo. Porque os Estados Unidos estão armando para futuramente eles fazerem o serviço que eles não têm coragem de fazer. E outra, a Rússia é a maior produtora de gás natural do mundo. E é lógico que se houvesse futuramente uma guerra e a Rússia fosse derrotada, se houvesse essa possibilidade, né? Logicamente que os vizinhos Estados Unidos iriam se beneficiar do gás natural deles, assim como eles se beneficiaram do petróleo com a invasão do Iraque. Na realidade, a Rússia está preocupada com a aproximação da Ucrânia porque também ela pode armazenar mísseis, se tornar uma base norte-americana lá e ameaçar a segurança dela. É um dos fatores também. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi o território da Ucrânia que os salvou. Os inimigos tinham que percorrer 1,6 mil quilômetros para chegar à capital Moscou. Se a Ucrânia cair nas mãos da OTAN, Moscou estaria apenas a 640 quilômetros deles. Foi a Ucrânia que salvou os russos também da invasão de Napoleão. Portanto, se trata de uma zona de segurança que eles querem manter, ressaltam alguns especialistas russos. E o vice-chanceler russo fala que eles estão vivendo um momento igual na Guerra Fria em 1962, quando a União Soviética quis instalar mísseis em Cuba e na Venezuela. E os Estados Unidos não deixou porque se sentiu ameaçado. E hoje, os Estados Unidos querem armar países próximos à Rússia que também se sente ameaçada e por isso está lutando para que isso não aconteça, como já aconteceu em vários países que faziam parte da União Soviética, que a OTAN armou e hoje em dia quer armar a Ucrânia também. Então estão vivendo o mesmo dilema que a crise dos mísseis em 1962. Os Estados Unidos negam isso, diz que não tem nada a ver uma situação, até porque os Estados Unidos não invadiu nenhum país, né? A Rússia, aliás, a União Soviética que tentou invadir para instalar bases em Cuba e na Venezuela. E hoje a Rússia quer invadir a Ucrânia, então são coisas totalmente diferentes, segundo os porta-vozes norte-americanos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o presidente Vladimir Putin ressalta que não é apenas um vizinho à Ucrânia, é mais do que isso, eles têm ligações históricas que não pode ser ignorada. Putin se refere não apenas à dimensão de segurança geopolítica, mas sobretudo a laços históricos, culturais e religiosos entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente russo relembrou, entre outras coisas, o antigo povo russo, considerado o ancestral comum dos russos, os bielorrussos e ucranianos, e destacou os muitos marcos da história comum para defender sua visão de que os russos e ucranianos são um povo só. Aí, segundo o presidente Putin, ele se sente muito assim constrangido e angustiado porque um país que nem a Ucrânia, que tem laços históricos, ancestrais com eles, se voltam contra eles. Ele diz que isso é inadmissível. Mas muitos especialistas falam que isso não tem nada a ver. Na realidade, isso é uma visão dominante da Rússia e não aceitar a independência de um país que nem a Ucrânia. Durante o período soviético, a Ucrânia foi dominada e oprimida pelos russos. Durante o período, eles sofreram muito, uma grande fome, em que milhões de pessoas morreram porque a Rússia exportou os grãos que eles produziam para a sua própria alimentação e deixaram o povo ucraniano na miséria.
Por isso, líderes ucranianos falam que a unidade entre o povo russo e ucraniano é um absurdo. E o clima nas fronteiras ainda é muito tenso. Os Estados Unidos falam que não quer uma guerra. A Rússia também fala que quer a diplomacia. Mas a gente sabe que ali é um barril de pólvora, que a qualquer momento pode estourar. A gente espera que isso não aconteça e que o bom senso prevaleça entre essas nações. E você? O que acha de tudo isso? Deixe seus comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço.